Rapaz, eu estava vendo aqui uma coisa bastante importante, o qual eu havia repostado lá no meu Facebook. Foi ontem, né? Aqui é o que o site Notícias Gerais havia escrito, né? Se bem que, inclusive, para confirmar, eu vi em outros sites também, né? Aqui, ciência, né? E, inclusive, botaram aqui um jogo da velha, né? Ciência permanece. Ciência prevalece em mulheres trans, né? Que são aqueles homens que se sentem uma mulher, deixam de jogar vôlei feminino. A Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, anunciou nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, uma mudança nas regras de elegibilidade das competições femininas. A partir da nova regulamentação, a participação na categoria feminina ficará restrita a atletas consideradas elegíveis de acordo com critérios biológicos e genéticos. Pronto, aqui já matou a questão. Então, gente como aquele transexual lá chamado Tiffany, né? Mas o nome dele real é Rodrigo, né? O Rodrigão havia se ferrado, né? A decisão segue as diretrizes adotadas pela Federação Internacional de Voleibol, ou seja, prova que a woke agenda está acabando no exterior. Eu lembro que no ano retrasado o Paulo Figueiredo havia feito uma live falando sobre isso aí, né? Afirmando que está praticamente, estava praticamente extinta, né? Mas eu acho que não, cara, eu acho que não, porque os anos vindouros acabaram mostrando o contrário. Você pega que tem ainda empresas como a Disney, né, colocando lacração, né, nos seus filmes e tudo mais. É o caso mais emblemático, o que de uns 2 anos, justamente os 2 anos para cá, foi aquela adaptação da Branca de Neve, né, certo? Que foi justamente rechaçada, né? Inclusive a atriz, a Rachel Zegler, né, ela acabou amargando aí um certo ostracismo, certo? Eu acredito que depois dessa paulada a qual ela havia sofrido, inclusive parte dessa paulada aí foi por conta da personalidade bastante arrogante dela, né, nas premieres e tudo. Eu acredito que vai ser um pouquinho difícil dela se reerguer, né? Se bem que antes disso aí, ela já não tinha uma carreira assim consolidada como atriz, né? Não era uma pessoa famosa, certo? Ela conseguiu ficar famosa de uma forma ruim, né? Mas aí tá. A decisão segue as diretrizes adotadas pela Federação Internacional de Voleibol, que utiliza o teste SRY, relacionado à presença do cromossomo Y, como critério inicial para definir a categoria de competição. A medida terá impacto direto sobre atletas trans que atuam no voleibol feminino, entre elas Rodrigão Abreu, do Osasco São Cristóvão Saúde. Inclusive, eu espero que isso se estenda para todos os esportes, cara. Todos. Inclusive no MMA você tem aí o quê? Se bem que eu acho que poucos casos, né, de transexuais. Pouquíssimos casos aí, mas, cara, eu espero que envolva, né, questões aí. Eu não sei se o UFC abriga esse tipo de gente. Mas de qualquer forma, né, como eu havia acabado de comentar, eu espero que isso aí envolva todos os esportes, né, posteriormente. Com a mudança, o voleibol brasileiro passa a acompanhar o padrão internacional adotado pela FIVB. Na prática, a categoria feminina será destinada às atletas que atendiam aos critérios biológicos estabelecidos pela nova regulamentação, enquanto a categoria masculina seguirá os critérios correspondentes. Inclusive, falando em vôlei masculino, né, porra, por que esse Rodrigão aqui não vai justamente para a seleção masculina de vôlei, cara, aproveitando que o pessoal lá, praticamente todo mundo havia desmunhecado, né? É só você pegar aí que, inclusive, né, estranhamente também não, né? Eu acho que havia sido até um pouquinho previsível, né? O pessoal acabou desmunhecando e com isso perdeu competições importantes, né? Certo? Então, porra, vai pra lá, bicho. Vai pra lá, sem contar que, pô, eu nem precisava comentar que mesmo esse maluco aqui, esse Rodrigão se achando uma mulher, inclusive nem preciso comentar também que ele partiu daquele pressuposto de ser um atleta medíocre, né? Enquanto o homem de verdade aí partiu para ser transexual e acabou se sobressaindo, né, ao sexo oposto, né? Porra, esse maluco aqui, ele sendo, entre aspas, a Tiffany, né, ele justamente acaba se saindo melhor, né, quando compete com as mulheres, cara. Porque o maluco, por mais que ele se ache uma mulher, ele ainda tem a força de um homem, né? Ele ainda tem a força de um homem. Aí tu imagina uma cortada feita por esse maluco e uma cortada feita por uma mulher. Esse maluco aqui, acho que com uma mão ele deitaria uma mulher na porrada, cara. Com uma mão,
Esse maluco aqui, eu acho que com uma mão ele deitaria uma mulher na porrada, bicho. Aí você pega esse caso aqui, você pega o caso lá do boxeador argelino, né, que, porra, lá nas Olimpíadas teve uma italiana lá que se recusou a lutar com ele. Até chorou no ringue e tudo mais, caiu fora. Aí eu acho que, o nome do cara, tô tentando pegar assim de cor, é Iman Khelif, certo? Ele, acabando nessa italiana aí, ele enfrentou uma outra mulher lá, uma loura, certo? E acabou ganhando, né, a medalha de ouro. Cara, e o pior, o cara, o Iman Khelif lá, ele se acha uma mulher, mas não tem porcaria nenhuma a ver com uma mulher. Ele tem zero de traços femininos, cara. Sem contar que soltaram aí algumas fotos antigas dele, fazendo sparring, com protetor de saco, com uma saqueira lá. E aí? Ele nem deve ter cortado o pinto, bicho. Se bem que o conceito de trans, né, hoje em dia, o cara que se acha uma mulher, ele nem necessariamente precisa cortar o pinto, né, para ser considerado como um. Tanto é que fazem essa categoria aí, o cara é trans não operado, o cara é trans, né? Porra, o maior exemplo aqui do Brasil é o deputado Filipão Hilton, né? O cara não cortou o pinto, ele não se mutilou, e ele é noivo de uma, entre aspas, homem trans, uma mulher que se sente um homem. Aí tu imagina na cama quem mete em quem? Pô, é o Filipão que mete nela, bicho. É o Filipão que mete nela, tá? Mas aí tá. A discussão sobre gênero, inclusão e equilíbrio competitivo continua gerando debates no esporte. A nova regra, porém, estabelece um critério objetivo de elegibilidade baseado em características biológicas e genéticas para as competições oficiais. E você entende, cara, que questão afirmativa envolvendo biologia, genética, isso aí é como se fosse o bicho-papão para o pessoal identitário. Até porque eu acho que a essa altura do campeonato aí todo mundo sabe que eles se valem, né, das suas afirmações pelo sentir. Eu sinto que sou isso, sinto que sou aquilo. Justamente ignorando descaradamente, questões biológicas. Certo? É por isso que esse negócio aí de, você vai em uma empresa, uma grande empresa, que está envolvida com questões de DEI, ESG, né, pró-diversidade, inclusão, blá, 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 certo? Porra, a pessoa lá que se acha trans, ela vai entrar normalmente no banheiro, vai frequentar o banheiro do sexo oposto. A mulher lá que se acha um homem, ela vai entrar, vai frequentar o banheiro dos homens, e o maluco lá que se acha uma mulher, ele vai entrar no banheiro feminino. E se alguma pessoa questionar, ele vai levar o caso para o RH, e é muito capaz da pessoa que havia questionado ser demitida, ser processada ou variante. Então tá assim. O Paulo havia dito que, mas aqui no exterior a lacração tá acabando. Mas aqui no Brasil ela ainda continua firme e forte, cara. Apesar dessa evolução aqui, né? Finalmente o brasileiro importou algo bom, né? Porque ele geralmente costuma importar merda, ainda mais envolvendo o pessoal da esquerda. Aí agora ele pegou algo aqui importante que, cara, define o que mesmo? Define a importância do bom senso. Porque é preciso ter bom senso, cara. Porque por mais que o maluco lá se ache, sou uma mulher, isso aí nem deveria ser obrigatório da pessoa ter que arcar, ter que aceitar esse tipo de brincadeira, cara. A partir do ponto em que esse doido, ele se acha uma mulher, isso aí é problema dele. É tanto problema dele que as pessoas, que não fazem parte desse tipo de decisão aí, elas justamente não deveriam ser forçadas a entrar nesse tipo de brincadeira. Ninguém está impedindo de você, me sinto uma mulher, ou então a menina lá falar que se sente um homem. Cara, ninguém pede, você faz o que quiser da sua vida. É claro que você tem que aturar chacota também, né?
né? Ah, mas é homofóbico, cara, mas você tem que arcar com as suas escolhas. É simples assim. Tá na hora de vocês serem adultos e pararem de ficar utilizando o Estado como um babá de vocês, cara. Você tem que parar com isso aí, porque, olha só, a gente está numa situação onde, ainda mais se você comparar com as décadas passadas, né, recheados, né, com uma situação recheada de informações, e você vem querer deturpar, né, o sentido natural das coisas, cara. Né, porque todo mundo sabe que você que se sente uma mulher, você não é mulher, bicho. Ou então a mulher que se sente homem, você não é homem e nunca vai ser. E nunca vai ser. É por isso que a questão do sentir, né, quando ela é posta, é ótimo, quando ela é posta de uma forma séria, ainda mais envolve a atuação e a validação do Estado, né? Porra, isso aí seria a mesma coisa de você colocar o que? A validação de ideologias como nazismo, cara. É a mesmíssima coisa, né? Você está deturpando o sentido natural, de tudo, tá? Aí é claro que diante do tipo de decisão aqui, né, que a CBV havia anunciado, havia tomado, né, porra, teve a Federação Paulista de Voleibol que havia ido contra, certo? Eles falaram aí que, inclusive eu vou colocar no Google, né, peraí, aqui ó, a gente vai ler aqui pelo Terra, né. Federação contraria a nova regra da CBV e mantém Tiffany no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Cara, o ideal, e eu sei que a maior parte das mulheres, apesar de serem muito emocionais, eu acredito que a maior parte não concorda, né, em ter que competir com o homem, né, em uma liga, né, de esporte feminino, sacou? Em uma modalidade feminina. Eu acredito que certas pessoas não concordam, as mulheres não concordam com isso, né? Inclusive aquela Tandara Cacheta, né? Ela havia sido uma das atletas aí contra a inclusão do Rodrigão aqui, no vôlei feminino brasileiro, né? Certo? Vamos lá, peraí. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pô, anúncio pra caramba. Aqui, ó, jogador transexual poderá atuar normalmente pelo Osasco no estadual, mas pela regra atualmente estabelecida pela CBV, ficará impedido de disputar a Superliga 26-27, a Supercopa e a Copa Brasil. Olha o Rodrigão aqui. Tiffany Abreu está autorizado a disputar o Campeonato Paulista Feminino de Vôlei pelo Osasco. A confirmação foi feita pela Federação Paulista de Vôlei, que decidiu manter as regras vigentes quando a competição começou em 13 de agosto. A manifestação ocorreu depois que a Confederação Brasileira de Vôlei publicar uma nova política de elegibilidade para as competições femininas. Isso aqui é proteção às mulheres, cara, não é o que o feminismo apregoa por aí, né? A norma restringe a participação de atletas do sexo biológico feminino, estabelece uma triagem genética para verificação do gene SRY. Vamos lá. Como o Campeonato Paulista já estava em andamento quando a mudança foi anunciada, a FPV entendeu que o novo critério não poderia ser aplicado imediatamente ao torneio. Eu até entendo isso aí, eles vão esperar o torneio acabar. Mas eu acredito que mesmo assim, cara, eles vão insistir com a inclusão, né, com a permanência desse transexual aí no vôlei feminino paulista. Segundo a entidade, possíveis alterações futuras serão definidas depois de análises das áreas jurídica e de saúde. A decisão cria situações diferentes para Tiffany na temporada. O jogador poderá atuar normalmente pelo Osasco no estadual, mas pela regra atualmente estabelecida pela CBV, ficará impedido de disputar a Superliga 26-27, a Supercopa e a Copa Brasil. O Osasco afirmou ter sido surpreendido pela medida nacional e acionou seu departamento jurídico. Aí já querem proteger o Rodrigão, né? O clube também manifestou apoio ao atleta aí. Posso esperar o que de paulista, bicho? Eu posso esperar o quê?
tá? Que integra o elenco desde 2021. Aí, ó. Né? Nota oficial: Osasco São Cristóvão Saúde informa que foi surpreendido hoje com a informação da nova política de elegibilidade para a categoria feminina publicada nesta sexta-feira pela CBV. Tal política foi elaborada sem qualquer participação ou opinião prévia do clube. Mas é claro que se tivesse uma participação do Osasco, né, nessa decisão, aí vocês iriam chiar de qualquer forma, pô. Então os caras nem perderam tempo, né? A decisão impacta diretamente o atleta Rodrigão Abreu, que veste a camisa do clube desde 21 e construiu uma trajetória marcante dentro. Cara, mas a trajetória marcante do Rodrigão aí envolve justamente, né, a polêmica, né, do seu sexo, cara. Certo? Ele ser um transexual, né? E construiu uma trajetória marcante dentro e fora de quadra. Diante disso, o clube, junto com o seu departamento jurídico, está avaliando a normativa publicada para a definição dos próximos passos. O clube reafirma seu integral apoio ao Rodrigão nesse momento e reforça seu compromisso permanente com respeito à valorização de todas as pessoas que fazem parte da sua história, né? Mas enfim, cara, para encerrar esse vídeo, né, sabe-se lá por que ainda esse maluco não havia sido colocado na seleção brasileira de vôlei feminino, cara. Esse maluco aqui. Porque foi como eu havia dito, né? A lacração ainda está muito forte aqui no Brasil, cara. Isso vem desde empresas como a Globo. Ela conseguiu lacrar até em programas, né, historicamente neutros, como pequenas empresas, grandes negócios, cara. Você pega a abertura do programa hoje, bicho, você até poderia falar, mas acontece que eles estão fazendo isso aí para agradar a geração TikTok, né, a geração Z. Não, cara, não, tu pega as pautas do programa, e a própria abertura já deixa claro que, bicho, tá muito diferente, cara. Tá muito diferente. O único programa da Rede Globo que não havia sido afetado por isso aí foi o Globo Rural, cara. É o Globo Rural, é o único programa. Agora de resto, cara, certo? E mesmo assim, tendo poucos índices bons de audiência, a Globo ela prossegue insistindo nisso, né? Mas enfim, cara, eu espero que esse seja o começo de uma mudança para estabelecer o fim real da woke agenda, né, aqui no Brasil. Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim, porque você não vai o que mesmo? Você não vai esperar uma reação da mais agressiva vinda do povo. O povo brasileiro, né, ele é bom, certo? Ok, tem alguns defeitinhos e tudo mais, mas se bem que o defeito que eu vou falar, né, agora ele é muito importante, né? Ele também acaba definindo o tipo de política a qual o brasileiro acaba vivendo sob, né? Tipo o quê? Ele é muito adaptável. Qualquer porcaria que os políticos acabam tomando, né, como decisão, né, que a mídia toma como decisão, o brasileiro, ao invés dele se revoltar contra isso, certo, ele acaba aceitando aquilo e se adapta, certo, à nova situação. E é assim há muito tempo. A última demonstração de, digamos assim, macheza de bolas que o povo tomou, certo, foi em 2013, quando tiveram aqueles protestos lá, né, mais do que 20 centavos, né, eu acho que foi algo assim, né, tô tentando pegar assim de cor, né, foi a última vez, cara. Aí você até poderia dizer, mas acontece que as manifestações contra a Dilma e as pró-Bolsonaro, ok, teve isso aí. Mas o passo principal mesmo que definiu a coisa, né, mostrando que o povo ele não necessariamente precisava estar guiado para isso, foi a grande manifestação de 2013, cara. Mais do que 20 centavos. Foi aquilo ali. Agora o resto, cara, o povo, sim, estava guiado. Estava guiado. Então é isso, pessoal.